Ordem de prioridade das medidas de proteção. Bom, de acordo com a NR12, temos uma ordem de prioridade a seguir para implementar as nossas medidas de proteções, né? Então, temos aí as medidas de proteção coletiva, temos as proteções fixas, as proteções móveis. Em segundo, aí temos as medidas administrativas ou de organização do trabalho. E, por último, as medidas de proteção individual. Vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, apenas para deixar claro aqui que as medidas de proteções, as medidas de proteção coletiva, elas são aí as mais efetivas, né? E quando a gente não consegue aplicá-las, a gente vai ter que ir passando para outras medidas, mas que vão se tornando menos efetivas, né? Então, sempre, primeiramente, a medida mais efetiva é as medidas de proteções coletivas, né? Digamos assim que seria a engenharia, né? Aplicando a engenharia, aplicando as medidas de proteção coletiva. Então, o que são essas proteções coletivas? A gente tem aí alguns exemplos. A gente tem então aí as proteções fixas, né, que são aquelas proteções aí mantidas em suas posições, conforme a gente vê na imagem aí, que são fixadas aí por parafusos ou às vezes soldadas, né? E essas proteções aí, elas só podem ser retiradas aí com o uso de ferramentas específicas, né? Então, essas aí são as proteções fixas. Então, temos aí também as proteções móveis, né? As proteções móveis aí, nesse caso, é quando o operador ele precisa acessar esse local e essa máquina mais frequentemente, né? Pelo menos aí mais de uma vez por turno. Então aí a gente tem que aplicar proteção móvel junto com as proteções e seus elementos, né? Os seus dispositivos de intertravamento, que a gente vai ver mais para frente nos nossos próximos módulos. Então aí a gente tem aí uma imagem mostrando a proteção móvel, né? Com seus sistemas ali de segurança, sensores, né? Nem sempre a gente consegue aplicar as medidas de engenharia, nem sempre vamos conseguir aplicar as medidas de proteção coletiva. Então a gente segue aí para o grupo de medidas administrativas ou de organização de trabalho. Nesses casos aí a gente pode aplicar o treinamento nos operadores, placas de aviso no local, as instruções de procedimentos, instruções de trabalho, né, os procedimentos seguros aí para os trabalhadores, além das supervisões aí. Então é tentando organizar aí esse local de trabalho, implementando algumas medidas aí de segurança, as medidas organizacionais, né? Como exemplo, então, a gente pode usar aí a empresa de serraria. A gente pode usar um exemplo, uma máquina de serra, né, que ao cortar a madeira, ao cortar a tora ali, aquele equipamento pode haver ali naquele corte uma projeção de uma madeira nos olhos do trabalhador. Então, a instrução de trabalho, nesse caso, é o uso de EPI, é o uso do óculos de proteção, né? Então, esse é um procedimento já, além de toda a proteção coletiva, além de toda a segurança da máquina, tem os riscos adicionais, que nesse caso, né, é uma projeção aí de uma madeira, é a projeção aí de algo que possa vir aí ocasionar uma lesão aí no olho do trabalhador. Então é realizado aí, é seguido o procedimento do uso de óculos de proteção. Bom, então, não conseguindo aplicar as proteções coletivas, as medidas administrativas, por último aí, que seria a menos efetiva, né, é as medidas de proteção individual. Então, a gente aplica aí nesses casos aí, em último caso, né, as medidas aí de EPIs, aí, os exemplos que a gente tem aí. Bom, pessoal, então era isso. Obrigado pela aula. Até mais.